Era uma noite tranquila em Jerusalém, e o rei Davi caminhava pelo terraço de seu palácio, observando a cidade que tanto amava. A lua cheia iluminava as ruas e casas, revelando uma cena que capturou sua atenção de forma inesperada. Lá embaixo, numa casa próxima, uma mulher se banhava, alheia a qualquer olhar. Ela era Batseba, bela e casada com Urias, um dos mais leais soldados do exército de Davi. Mas naquele momento, o coração do rei não se deteve nos laços de fidelidade ou na honra. Ele foi consumido por um desejo avassalador. Sem medir as consequências, Davi mandou chamá-la ao palácio. A noite que deveria ter sido de repouso se tornou o início de uma sequência de erros que ele jamais imaginou cometer. O ato de adultério foi consumado. E Davi, que tantas vezes buscara a vontade de Deus, agora se deixava guiar por suas próprias paixões. Alguns dias depois, Batseba enviou uma mensagem que abalou o rei. Ela estava grávida. Davi, desesperado para esconder seu pecado, arquitetou um plano. Chamou Urias de volta do campo de batalha, oferecendo-lhe descanso ao lado da esposa. Mas Urias, em sua lealdade, recusou o conforto do lar enquanto seus companheiros ainda lutavam. O plano de Davi falhara. Sem saída, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Enviou Urias de volta ao campo de batalha com uma carta em mãos, destinada ao comandante Joabe. As instruções eram claras e cruéis. Urias deveria ser colocado na linha de frente, no ponto mais perigoso, e ali seria abandonado à própria sorte. Assim aconteceu, e Urias morreu em combate. A notícia da morte de Urias trouxe alívio temporário a Davi. Ele rapidamente tomou Batseba como esposa, tentando encobrir seu erro aos olhos do povo. Mas o que o rei não percebia era que seus atos, embora ocultos dos homens, estavam bem claros diante de Deus. O pecado de Davi era uma sombra que começava a crescer, prenunciando a tempestade que logo viria sobre sua vida. Os dias que se seguiram foram pesados para Davi. A coroa em sua cabeça parecia mais um fardo do que um símbolo de honra. Mesmo cercado por luxos e servos, ele se sentia inquieto, e o palácio, que antes era seu refúgio, agora parecia uma prisão. Davi tentou ocupar a mente com as responsabilidades do reino, mas a culpa não o abandonava. O rosto de Urias, honrado e leal, o assombrava. E o choro silencioso de Batseba lembrava-o de suas escolhas erradas. Em seus momentos de solidão, Davi se perguntava como conseguira chegar tão longe em seus erros. Ele, que outrora era o pastor humilde que confiava plenamente em Deus, agora se via preso em uma teia de mentiras e traições. O peso de suas ações era insuportável, e a paz que ele conhecia parecia ter desaparecido para sempre. Davi começou a perder o sono, atormentado por pesadelos e lembranças amargas. O som das espadas em batalha, que ele associava à glória e à vitória, agora ecoava como um lembrete da morte de Urias. Ele se lembrava do olhar vazio de seu soldado fiel, da injustiça cometida e da corrupção de seu próprio coração. Cada dia parecia um julgamento silencioso, um constante martelar de culpa e arrependimento. Mesmo assim, Davi se mantinha calado. Ele evitava os olhares acusadores que só existiam em sua mente. Para todos ao seu redor, ele ainda era o rei valente e justo, mas dentro de si, Davi sabia que algo estava terrivelmente errado. Ele sentia a distância entre ele e Deus crescer, um abismo profundo criado por seu próprio pecado. Davi vivia agora num silêncio torturante, aguardando, sem saber, o momento em que a verdade viria à tona e o colocaria frente a frente com o que mais temia, seu próprio reflexo. A tensão no coração de Davi aumentava a cada dia, mas ele continuava a esconder seu tormento. No entanto, o silêncio foi quebrado de forma inesperada. Natã, o profeta de Deus e conselheiro do rei, veio visitá-lo. Sem rodeios, Natã começou a contar uma história.
mas suas palavras carregavam um peso que Davi ainda não compreendia. Davi, havia 2 homens numa cidade, começou Natã. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitos rebanhos e gado, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que ele havia comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos, comendo de seu prato e bebendo de seu copo. Dormia em seus braços e era como uma filha para ele. Davi ouvia com atenção, envolvido pela narrativa simples e emocional. Um dia, um visitante chegou à casa do homem rico, continuou Natã. Mas em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, o rico tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para servir ao visitante. As palavras de Natã despertaram uma raiva intensa em Davi. Ele se levantou e declarou com veemência: "Esse homem merece a morte. Como pôde cometer tamanha injustiça? Ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha, pois não teve compaixão." Natã então olhou diretamente nos olhos de Davi e com uma voz firme e dolorida disse: "Esse homem és tu, ó rei. Tomaste a mulher de Urias e fizeste com ele o que nenhum homem justo faria." O impacto das palavras de Natã atingiu Davi como uma lâmina afiada. Ele se sentiu nu diante de Deus, exposto em toda a sua vergonha. O profeta revelou o que Davi mais temia. Seus pecados não estavam escondidos. Deus havia visto tudo, e agora o rei deveria enfrentar a dura verdade de suas ações. Davi, abalado pelas palavras de Natã, caiu de joelhos. O peso de seus pecados, que ele tentara tanto ignorar, agora o esmagava. Lágrimas de vergonha e arrependimento rolavam por seu rosto, enquanto ele finalmente reconhecia a gravidade de suas ações. Ele não podia mais esconder-se atrás de sua coroa ou de seu título de rei. Ele era um homem quebrado diante de Deus. Em sua angústia, Davi se retirou para um lugar solitário, buscando desesperadamente a presença de Deus. Ele sabia que nenhuma justificativa seria suficiente para reparar o mal que fizera. Em um momento de profunda sinceridade, Davi expressou seu arrependimento da única forma que sabia, através de uma oração transformada em um salmo que ecoaria por gerações. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. As palavras de Davi fluíram como um grito de desespero, uma súplica pela purificação que ele sabia que só Deus poderia conceder. Ele não pedia uma simples absolvição. Ele clamava por um novo coração, por uma transformação radical que o afastasse da escuridão que o consumira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi reconhecia que sua falha não era apenas moral, mas espiritual. Ele implorava para que Deus removesse a corrupção de sua alma, para que pudesse ser restaurado a comunhão que uma vez conheceu. Cada verso do Salmo 51 era uma mistura de arrependimento, humildade e uma profunda dor pela distância que ele havia criado entre si e Deus. Davi não se limitava a pedir perdão por seu próprio benefício. Ele queria ser um exemplo vivo do poder da misericórdia divina, para que outros que caíssem em erro pudessem ver a possibilidade de redenção. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Seu desejo era que sua história, mesmo manchada pelo pecado, pudesse ser usada para a glória de Deus. Este salmo não foi apenas uma confissão, mas um marco de sua transformação interior. Davi se expôs por completo, sem máscaras, sem desculpas, oferecendo a Deus sua vulnerabilidade mais profunda. Naquele momento, ele não era apenas um rei. Era um homem arrependido, buscando desesperadamente a graça que só o Senhor poderia conceder. As palavras de Davi ressoaram não apenas como uma confissão pessoal, mas como uma mensagem eterna. O verdadeiro arrependimento vem do coração, e a redenção é possível, mesmo para aqueles que se desviaram do caminho. O perdão de Deus trouxe alívio ao coração de Davi.
mas as consequências de seus atos não deixaram de se manifestar. Pouco tempo depois, o filho que Batseba esperava adoeceu gravemente. Davi, consumido pela dor e pelo peso de sua culpa, se lançou ao chão, jejuando e clamando a Deus pela vida da criança. Ele se recusava a comer, a se levantar, a abandonar o lugar de súplica. Seus servos, perplexos, temiam pela saúde mental do rei, que agora parecia um homem devastado e irreconhecível. Durante 7 dias, Davi orou e chorou, esperando que sua penitência pudesse mudar o curso do julgamento divino. Mas ao final, a criança morreu. Os servos, temerosos de contar a notícia ao rei, sussurravam entre si, preocupados com como Davi reagiria. No entanto, Davi percebeu o murmúrio e, compreendendo o que havia ocorrido, se levantou silenciosamente. Ele lavou o rosto, trocou suas roupas e foi à casa do Senhor para adorar. A reação de Davi surpreendeu a todos. Quando perguntado por que havia se levantado após a morte da criança, ele respondeu com uma calma resignada: "Enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, pois pensei, quem sabe o Senhor se compadeça de mim e a criança viva. Mas agora que ela se foi, por que jejuaria? Poderei eu trazê-la de volta? Um dia irei a ela, mas ela não voltará a mim." Davi aceitou a disciplina de Deus, não com revolta, mas com uma compreensão renovada de sua justiça. Apesar da dor, ele se reergueu, determinado a seguir em frente. Seu coração, ainda quebrado, agora era fortalecido pela certeza de que, mesmo em meio às consequências mais amargas, ele permanecia sob o olhar misericordioso de Deus. Davi experimentava uma redenção silenciosa, não livre de cicatrizes, mas repleta de uma fé renovada. A dor da perda e a dura realidade das consequências de seu pecado transformaram profundamente Davi. O homem que antes se deixara levar pelas paixões, agora emergia mais sábio e humilde. Ele entendeu que o perdão de Deus não anulava a necessidade de enfrentar as repercussões de suas escolhas, mas também compreendeu que a misericórdia divina sempre lhe oferecia um caminho de redenção. A relação de Davi com Deus se tornou mais íntima, marcada por um profundo respeito pela santidade e pela justiça divina. Ele passou a governar com uma sensibilidade renovada, reconhecendo suas próprias falhas e dependendo ainda mais da orientação de Deus. Esse período de sua vida o levou a compor outros salmos que refletiam sua jornada interior. Uma mistura de arrependimento, gratidão e busca constante por uma comunhão verdadeira com o Criador. Apesar de suas falhas, Deus não retirou suas bênçãos de Davi. Ele e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornaria o herdeiro do trono e, eventualmente, um dos reis mais sábios e renomados de Israel. Davi sabia que, embora marcado por seus erros, sua história era agora um testemunho vivo do poder do arrependimento e da infinita graça de Deus. A vida de Davi tornou-se uma prova viva de que, com verdadeiro arrependimento, é possível reescrever qualquer história, por mais manchada que ela possa ser. Quer mais histórias inspiradoras? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova narração.